Fim de mais uma janela de transferências com a repetição de um fato cada vez mais assombroso. Meus amigos, minhas amigas, a Premier League é o motor financeiro do futebol mundial. No âmbito econômico, a Superliga existe e é aqui. E para sustentar essas afirmações eu trago algumas evidências, tá? A primeira delas, foram mais de 600 milhões de libras investidos só domesticamente, só na Premier League, batendo o recorde da janela de inverno anterior, que era de 430 milhões em 2018, ou seja, um aumento de quase 40%. Esta foi a maior janela de inverno de todos os tempos, seja na Inglaterra, seja no futebol mundial. O Chelsea sozinho gastou mais do que as ligas espanhola, alemã, italiana, francesa, portuguesa e holandesa juntas. O Chelsea sozinho, ok? Isso sem contar o Enzo Fernandes. Contando com o Enzo Fernandes, o Chelsea não só vira o clube que mais gastou em toda a história na janela de inverno, como tem sozinho mais de 322 milhões gastos de libras. Esse montante, ele é quase igual ao montante de todo o investimento da Premier League, de todos os gastos da Premier League em janeiro do ano passado. Eu estou falando da Premier League, tá? Não estou falando da Liga Holandesa, da Liga Portuguesa, enfim. O Chelsea, neste ano, neste mês de janeiro, sozinho, repito, gastou quase tanto quanto toda a Premier League, todos os 20 clubes gastaram em janeiro do ano passado, gente. E por que a Premier League tem tanta grana? Já explicamos aqui no canal, vide o vídeo acima, mas esse poderio ele está ainda mais reforçado, não só por essas evidências que eu já trouxe aqui, mas pelo relatório mais recente da Deloitte, né, a empresa que é de contabilidade, que faz essa leitura das receitas dos clubes de futebol mais especificamente, e que trouxe nesse relatório mais recente que das 30 maiores receitas do mundo, 16, mais da metade está na Premier League, ou seja, quase todos os 20 clubes da primeira divisão inglesa estão entre as 30 maiores receitas de todo o futebol mundial. Então, se dentro da Premier League tem um Big Six, fora dela tem um Big 16. E a minha opinião, eu já disse isso aqui algumas vezes, é de que isso não é saudável. Eu não vou concordar com nenhum excesso de concentração de renda. Não é saudável, não é bom para o esporte, tá? É claro que a gente sempre vai ver, sempre é complicado falar, mas enfim, a gente não vai deixar de ver tão cedo clubes como Real Madrid, Barcelona e afins tendo sucesso continentalmente, mas, cara, sei lá, eu acho que é inevitável que daqui a pouco a gente veja clubes ingleses, sendo que o Sevilla foi na Europa League e dominando semifinais, quartas de final, finais de Liga dos Campeões, enfim, porque, cara, não é possível que com tanto dinheiro não venha resultado esportivo. E aí quando a gente tem uma concentração de um país em competições continentais, como acontece hoje na Libertadores com o futebol brasileiro, eu não consigo achar isso saudável. Não é bom. Talvez seja só bom para as torcidas desses clubes que dominam aí na América do Sul e vão passar a dominar aqui no futebol europeu. Olha essa outra evidência do relatório de transferências da FIFA com base no ano de 2022, abordando apenas transferências internacionais, então transferências dentro da própria liga não estão nessa conta, tá? A Inglaterra gastou quase 2,2 bilhões, com B, de dólares, aí a moeda que a FIFA usa para padronizar é o dólar, em transferências em todo o ano passado. A segunda maior, que foi a Itália, investiu menos de 700 milhões, cara. A Inglaterra sozinha foi responsável por mais de um terço das transferências internacionais em 2022. Repito, é assombroso. Enfim, em meio a toda essa gastança, vamos agora aos destaques mais recentes entre chegadas e partidas da Liga Inglesa. Primeiro, a mais chocante, acho, é João Cancelo. A mais chocante e a com maior fricção, né? De acordo com o Daily Mail e The Athletic, a relação entre Cancelo e Guardiola ela sofreu uma profunda corrosão nos últimos meses porque o português basicamente estava
insatisfeito com a reserva. E a gente vai aos números. Dos 32 jogos do Manchester City até aqui, Cancelo começou no banco em 8. Parece pouco, mas desses 8, 5 foram no pós-Copa. Ou seja, o Cancelo se calcificou como reserva do Manchester City mais recentemente, tanto é que nos últimos 3 jogos do time ele ficou no banco e do banco não saiu, e não saiu para nomes como Ake e Laporte, zagueiros improvisados na esquerda, e Rico Lewis, um garoto da base, recém-saído da base, na lateral direita. Então não é qualquer reserva, né? Então ele virou reserva desses nomes, não aceitou e entrou em diversos episódios de choque com o Guardiola, com a comissão técnica, que decidiram juntos que era hora de tirar o Cancelo do clube, senão, enfim, uma maçã podre, um jogador insatisfeito poderia contaminar o restante do grupo. Lembremos que no Catar, o Cancelo, pela seleção portuguesa, foi titular nos 3 jogos da fase de grupos, mas virou reserva do Fernando Santos nos 2 jogos do mata-mata. Então, ele teve um espelho da vida na seleção, depois no clube. E isso não é à toa, tá? Tecnicamente, e eu venho falando isso desde o início da temporada, o Cancelo vem muito abaixo nesta temporada. Não vem jogando bem mesmo, assim. Tá difícil enxergar o que o Cancelo já foi, né? Parece muito mais a versão do Cancelo pré-Guardiola, pré-chegada ao Manchester City, especialmente aquela versão da Juventus, do que o jogador-chave para as conquistas do Manchester City, especialmente na temporada passada. Então, é importante lembrar, o Cancelo era um antes do Guardiola e virou outro depois do Guardiola, tanto é que nunca conseguiu replicar, nem mesmo enquanto muito bem no City, o que ele fazia aqui na seleção portuguesa. Fico curioso para saber o que vai acontecer agora no Bayern de Munique. Mesmo assim, com tudo isso em consideração, eu acho que quem sai perdendo dessa negociação é o Manchester City. O Bayern ganha um jogador tecnicamente exuberante e com potencial de voltar a ser chave de graça. Vai ter que, se quiser comprar, vai ter que comprar por 70 milhões no fim da janela, o que, enfim, não é um valor pequeno, mas também não é exagerado para o que o Cancelo já produziu. E o Cancelo vai para outro clube de ponta com amplas condições de conquistar, inclusive, a Liga dos Campeões. E deve bater cartão. Deve. A situação não é tão simples nesse momento, mas deve bater cartão mais uma vez na Liga Nacional. Então, assim, o City é quem sai perdendo. Porque, tudo bem, melhor tirar um jogador insatisfeito do que mantê-lo. Mas não vai trazer ninguém no lugar, né? Não trouxe. Então, vai ter só Ake e Laporte, zagueiros, para jogarem improvisado na esquerda, ou o ainda pouquíssimo testado Sérgio Gomes. É complicado, gente. Final de Liga dos Campeões com Ake na lateral, se chegar até lá, né? Então, é um decréscimo significativo para as opções desse elenco. E para finalizar minhas observações sobre esse caso, tá muito claro que esse é o time do Guardiola, né? Não é o time do De Bruyne, não é o time do Haaland, não é o time do João Cancelo. O que o Guardiola achar melhor, o Manchester City, enquanto instituição, enquanto diretoria, irá fazer. Nenhum jogador vai bater de frente com isso. Essa é a mensagem que o Guardiola tenta passar mais uma vez para o grupo. Com essa atitude, é essa a mensagem que a diretoria, dando esse cheque em branco mais uma vez para o Guardiola, passa não só para a liderança do Pepe, mas para as pequenas tentativas de insubordinação dentro do elenco. Veremos os efeitos. Evidentemente que não dá para falar da contratação mais alta, mais cara de toda a história da Premier League, e ela se chama agora não mais Jack Grealish, e sim Enzo Fernandes. Cara, esse o Chelsea tirou na unha, né? Demorou. O Roger Schmidt, técnico do Benfica, se sentiu ofendido com a postura do Chelsea. O jogador desde o começo queria vir. Teve que disputar com outros clubes no mercado. O Benfica fazendo um jogo duro, enfim, muito bom para os próprios interesses, até porque queria chegar no valor da multa de 120 milhões de euros. Acabou aparentemente não chegando, mas o Enzo Fernandes agora é jogador do Chelsea. O Chelsea consegue o que parece a principal peça, né? Veremos dentro de campo, até porque o Mudryk pode ser muito importante também, mas o Enzo
ele chega para dar um corpo para esse meio-campo que não tem corpo desde quando perdeu o Kanté para o departamento médico. E como que o Chelsea tem tanto dinheiro? Bom, primeiro, acima de tudo, novos donos, né? E de acordo com um operador do mercado de transferências da Europa, em entrevista para o jornal Evening Standard, aqui da Inglaterra, o Todd Boehly, dono principal do Chelsea, segundo esse cara, parece um bêbado no cassino, né? Cheio das fichas, um bêbado rico, evidentemente, apostando alto em diversos nomes, tanto é que o Chelsea contrata agora 8 jogadores só em janeiro, sem contar o que contratou lá atrás, então mais de meio bi de libras investidos em 2 janelas. E isso chama muita atenção, né? Nenhum clube fez isso com tanta pujança desde o próprio Chelsea na chegada do Abramovich lá atrás, né? No começo do século. Como é que isso não infringe o fair play, Fred? Então, além do Chelsea ter vendido bem alguns jogadores nas últimas temporadas, e isso ajuda no fluxo de caixa na hora de bater o fair play financeiro ao fim de 3 anos, né, num triênio, primeiro com a Premier League, que é muito menos rigoroso do que depois com a UEFA, o Chelsea ele tem feito a estratégia de amortizar as contratações. Isso significa você assinar longos contratos e você pode depois dividir o valor, picotar, da transferência entre as temporadas. Por exemplo, o Mudryk. Vamos colocar que ele custou 80 milhões. Contrato de 8 anos. Então, nas contas para o fair play, o Chelsea coloca 10 por ano e não 80 no ano só. E isso faz uma diferença, evidentemente. É um jogo arriscado, porque você fica com esse valor amarrado por quase uma década. Mas, de qualquer forma, é uma estratégia que o Todd Boehly ele traz do beisebol estadunidense e que já gerou reclamações que gerarão uma reação da UEFA que, ao que tudo indica, a partir do verão, vai limitar essa amortização em 5 temporadas. O Chelsea fez 8 com o Mudryk, por exemplo. Essa alteração das regras não vai afetar o que está sendo feito agora, é só do verão adiante, mas de qualquer forma vai ter uma reação aí para a UEFA não deixar que isso aconteça mais. É a estratégia que o Chelsea colocou, que causou uma mudança nas regras que vai chegar daqui a pouco. Então, pelo que parece, até aqui, em termos de fair play, o Chelsea não infringiu nada, tá? E aí, olhando para o elenco inchadíssimo, é evidente que para tantas chegadas, você precisa ter partidas, até mesmo para um rival. E é claro que eu estou falando do Jorginho, cerca de 10, 12 milhões de libras, por um contrato de 18 meses com o Arsenal. O Jorginho tinha 6 meses agora finais do contrato com o Chelsea e vai para o rival de Londres e ganha 1 ano de contrato acima do que ele já tinha com o Chelsea. É uma contratação que foge um pouco do perfil do Arsenal. Desde 2015, o clube ele contratou apenas 5 jogadores com mais de 30 anos. O Jorginho tem 31. E 3 deles, o Jorginho é o quarto, vieram do Chelsea. William, Davi Luiz e Peter Cech. Então a torcida está com o pé atrás, né? Porque essas 3 contratações anteriores não deram muito certo. Especialmente o William e Davi Luiz. Mas, cara, eu gosto, tá? Eu acho interessante. O Arsenal, recentemente, sem o Partey, tinha que colocar o Lokonga em campo, que inclusive foi emprestado para o Crystal Palace. O Jorginho ele não chega para ser titular, a princípio. Ele chega para ser essa terceira opção, tanto para o Partey quanto para o Xhaka. O Partey está machucado, mas acho que ele já joga no fim de semana contra o Everton. Então, não é uma lesão a longo prazo, como a lesão do El Neni, um nome a menos nessa conta do Arsenal para essas posições aí da volância. Então, cara, para completar elenco, ter um jogador experiente e com a qualidade no passe como o Jorginho, até para às vezes mudar um pouco o estilo de jogo, para não ficar muito transição direta, transição rápida e para acalmar os ânimos, o Jorginho é um nome que eu acho interessante. Você tinha Lokonga, jogador que absolutamente não estava pronto para a Premier League, e você tem o Jorginho, um cara testado, um cara campeão europeu recentemente, tanto com a Itália quanto com o Chelsea, e que traz um novo perfil. Eu, sinceramente, entendo a reclamação de alguns torcedores, mas eu gosto. O Arsenal queria o Caicedo, mas o Brighton botou o preço lá em cima. O Arsenal não quer investir tanto no Caicedo agora, porque, pelo que eu tenho lido aqui na imprensa mais especializada, nos Gunners, o Arsenal está com olho em Declan Rice para o verão, viu? Então, eu acho que faz todo sentido. Não compromete as investidas no Rice,
que é um jogadoraço. Eu sou muito fã do Rice. Opa, perdão o microfone. Eu sou muito fã do Rice. Acho que faz mais sentido. Traz o Jorginho uma oportunidade de mercado barata para esse momento, para complementar o elenco, até porque não precisa de um jogador para o time titular. E traz o Rice, que aí sim é um jogadoraço, bem mais provado do que o Caicedo, para esse meio-campo a partir da próxima temporada, que deve ser o meio-campo finalmente parte da Liga dos Campeões outra vez. Falemos também de Sabitzer, jogador que chega com empréstimo com opção de compra para o Manchester United, que não estava no mercado até receber a notícia de Christian Eriksen lesionado por 3 meses, cara. Que pena. Uma entrada totalmente imprudente e irresponsável do Andy Carroll. Lembra dele? Pois é. Jogando pelo Reading, Copa da Inglaterra, em Old Trafford. Eu tava lá. E a entrada por trás do Carroll machuca o Eriksen, que estava jogando muito bem. Até o fim de abril ou começo de maio, perde praticamente todo o restante da temporada. E aí o Ten Hag, por mais que tenha falado na entrevista coletiva mais cedo que está bem com as opções que tem, foi um papo para a imprensa, né? Dentro do clube, evidentemente, houve um plano para trazer uma reposição, porque você olhava ali o McTominay, que está com uma lesão nesse momento, o Van de Beek, que está machucado, só volta na próxima temporada, e tem o Fred só, para volância. Então, tudo bem, você pode recuar o Bruno, mas não é interessante. A busca no Sabitzer eu acho interessante. Não dá para dizer que é um jogador que deu certo no Bayern de Munique, tanto é que está cedendo o Sabitzer, que tem 28 anos, por empréstimo. Foram 2 gols e 2 assistências em 54 jogos. Não é aquele cara do Leipzig, mas pode voltar a ser. Então, pro Manchester United, enquanto reposição de jogador machucado de última hora, rapaz, bom negócio, hein? E para finalizar, quero falar dos brasileiros. Só nessa janela de inverno chegaram 7 de fora da Inglaterra para a Premier League. 3 no Nottingham Forest, Gustavo Scarpa, Danilo e o zagueiro Felipe, o último a chegar. 2 no Wolverhampton, Matheus Cunha e João Gomes. 1 no Leicester, o primeiro brasileiro da história dos Foxes, o TT. E 1 no Chelsea, o Andrei Santos, que veio do Vasco. 4 desses 7 vieram diretamente do futebol brasileiro, esses 4 jogadores de meio campo, por sinal. É uma indicação clara de que a Premier League entendeu finalmente que dá para pescar diretamente no futebol brasileiro antes de esperar por um estágio desses jogadores em ligas como Ucrânia, Portugal. A Premier League entendeu que o jogador brasileiro, mesmo sem experiência no futebol europeu, ele pode vir direto para cá e entregar um bom nível de futebol. Lembremos, por exemplo, do que o Martinelli está fazendo no líder da Premier League, quando ele sai do Ituano diretamente para o Arsenal. É claro que é exceção, mas há outros jogadores agora na mesa, chegando agora, para, enfim, darem essa resposta. E aí, cara, enfim, eu também acho que seria maravilhoso o Brasil poder segurar mais jogadores por mais tempo. O Andrei Santos virá ídolo da torcida do Vasco, o João Gomes da torcida do Flamengo. O Danilo é uma exceção que mesmo muito jovem já conseguiu conquistar coisa beça com o Palmeiras. Mas enfim, de qualquer forma, os clubes brasileiros estão sabendo negociar um pouco melhor, né? Recebendo mais grana. Teve agora o André com proposta do Fulham recusada pelo Fluminense, de acordo com algumas reportagens. Então, é mais uma fonte de receita para o futebol brasileiro, puxar dessa grana toda que a gente já mostrou aqui nesse vídeo que existe na Premier League, mas ao mesmo tempo, na mesma moeda, quase que moeda literal, né? A gente tem mais uma fonte de ameaça aos nossos jogadores mais jovens e talentosos saindo cada vez mais cedo. Enfim, é complicado. Não dá para nadar contra essa corrente, a não ser com uma reestruturação profunda do futebol brasileiro, e eu não sou a pessoa mais indicada para sugerir por qual caminho ir, evidentemente. É isso, minha gente. Desculpa qualquer entrada aqui no vídeo que tenha sido de outro cenário, mas se isso aconteceu é porque algo de última hora pintou e eu não tinha gravado nessa que é a gravação original. Se não pintou, é porque nada fora do que eu gravei acabou acontecendo, ou seja, se não pintou, parabéns à minha bola de cristal por ter conseguido me antecipar
a não existência de novos fatos. Um abraço e até o próximo vídeo.